Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Hoje celebramos São Tomé, esse grande apóstolo que manifesta um anseio do coração de todo ser humano, de todo cristão, de tocar, de ter uma experiência viva e real com Jesus Cristo. Se nós olharmos, nós vamos ver que Tomé ele expressa um anseio do seu coração. Não é somente uma dúvida qualquer, mas é uma dúvida, é um questionamento que tem a ver com a sua própria experiência de fé, a confirmação da sua experiência com Cristo. Por isso que muitas vezes nós temos esse grande anseio de atualizar aquilo que foi a nossa experiência sensitiva. Mas essa experiência sensitiva, quando nós buscamos ficar atualizando ela, nós podemos cair no sentimentalismo. É nesse momento que começa a vir a nós as incredulidades, que é um pouco do que acontece com São Tomé. Mas se nós olharmos bem, Tomé ele expressa sem vergonha o anseio do seu coração, o anseio da sua alma, que é ter essa experiência de tocar as chagas de Cristo para confirmar a sua fé, confirmar aquilo que o próprio Cristo tinha dito que iria ressuscitar. E assim nesse Evangelho nós temos aqui como que um itinerário da experiência mística com Jesus Cristo. Essa experiência mística que tem a ver com a experiência de fé. Porque Tomé, no final do Sagrado Evangelho, ele vai fazer uma profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Essa é a resposta de São Tomé diante daquilo que é a experiência que ele teve com Jesus Cristo ressuscitado, tocando as chagas das suas mãos, o seu lado aberto. E se nós olharmos bem nesse itinerário, onde aqui nós temos, passos que nós precisamos aprender a dar para que nós possamos atualizar essa experiência em nós. E se nós olharmos o Sagrado Evangelho, ele nos dá esse caminho, porque nós vamos ver ali e encontrar que Jesus ele já tinha aparecido aos outros apóstolos. E esses apóstolos vão testemunhar a Tomé: Vimos o Senhor. E é isso que acontece com cada um de nós, porque todos nós temos um encontro com Jesus Cristo através do anúncio do Evangelho, anúncio dessa experiência viva que outros tiveram e testemunharam para cada um de nós. E assim nós tivemos um encontro pessoal com Deus, porque essa abertura da graça que essas pessoas tiveram fez transbordar essa graça do Espírito Santo para a nossa própria vida. E assim nós tivemos
esse grande encontro pessoal com Jesus Cristo, através do anúncio do Evangelho, do anúncio da ressurreição. Depois nós vemos ali que Tomé ele tem um anseio de tocar as mãos e o lado de Jesus Cristo. Aqui nós temos também aqueles anseios da nossa vida interior, tocar as mãos, que tem a ver com as obras, a vontade de Deus, aquilo que também é o chamado vocacional. Tocar as mãos significa justamente isso. Todos nós desejamos um verdadeiro sentido para a nossa vida. Todos nós desejamos encontrar aquilo para qual nós fomos criados, a nossa própria vocação. Esse é um anseio da nossa alma, para que nós possamos nos colocar a serviço dos outros, do nosso próximo, e também a serviço de Deus. Depois, tocar o lado de Jesus Cristo significa uma outra coisa. Primeiro vem a vocação, o chamado vocacional. Depois vem essa experiência de união com Cristo, onde o discípulo, o servo, vai se transformando no próprio Mestre, no próprio Senhor. E essa é a experiência de tocar o coração de Cristo, o lado aberto de Cristo, porque é desse lado aberto que ali é uma imagem daquela figura lá do Antigo Testamento, do Gênesis, onde Adão é adormecido e Deus tira da costela de Adão e cria a Eva. Assim também, do lado aberto de Jesus Cristo é que é gerada a vocação esponsal, esse encontro pessoal de intimidade com Deus. É do lado de Cristo que nós vamos nos tornando almas esposas de Cristo, porque do lado de Cristo ali jorrou sangue e água, a água que é símbolo do batismo, que restaura a nossa dignidade, restaura a nossa vida para participarmos da vida do próprio Deus. E o sangue é o símbolo da Eucaristia, o alimento do caminho que vai nos transformando cada vez mais em Jesus Cristo. Por isso que a experiência mística nós temos através principalmente desses dois sacramentos, do batismo, que nos insere, nos mergulha na vida do próprio Deus, e da Eucaristia, que é o alimento, Cristo que se dá em alimento, que vem a nós para esse gesto de intimidade, para tornar-se uma só carne, uma só alma com cada um de nós. Depois, nós vemos que Jesus Cristo, ele chegando naquele lugar aonde ali Tomé também estava com os outros apóstolos, vai dizer: a paz esteja convosco. Porque essa experiência vocacional de entender qual é o nosso chamado específico, a forma que nós vamos servir a Deus e ao próximo, e aquele encontro pessoal de participação da vida do próprio Deus, de união com Deus, de unidade plena, a partir disso vai se gerando os frutos do Espírito na nossa vida. E o principal deles é a paz, onde começa a reinar no nosso interior uma grande paz interior. E essa paz interior é sinal daquele que é o príncipe da paz, que é o próprio Cristo, o Messias. Depois nós vemos que após esta experiência viva e real com Cristo ressuscitado, nós não temos outra coisa a fazer do que professar, não só com os lábios, mas com o coração e com a nossa vida: meu Senhor e meu Deus. Ou seja, essa é a mesma profissão de fé de Pedro, onde Tomé professa sua fé na união das duas naturezas de Cristo, humana e divina. Jesus é Senhor e também é verdadeiro Deus. Por isso que, quanto mais nós nos unirmos a Jesus Cristo pelo anúncio do Evangelho,
pelos sacramentos, mais nós teremos convicção de fé, para que assim nós possamos verdadeiramente não ficar buscando essas sensações para que possamos confirmar a nossa fé, mas que nós possamos realmente crer firmemente naquele que nos anunciou o verdadeiro caminho, que é o próprio Cristo. Por isso que todos nós temos um pouco desses anseios que Tomé tinha no seu coração, e nós precisamos buscar, como Tomé, ter essa verdadeira experiência de Deus, que vem primeiro através da palavra, pelo anúncio de Jesus Cristo ressuscitado, depois em tocar as mãos, as chagas das mãos e o lado de Cristo. Esse chamado vocacional que nos dá aquilo que nós precisamos ser nessa vida, e principalmente essa união íntima com Cristo que nós precisamos ter, para que depois sim possamos ter essa paz interior e principalmente aprender a professar a nossa fé, não só com os nossos lábios, mas com o nosso coração e a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.